Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entenda a Notícia. Hoje com um tema extremamente importante. Hoje vamos falar a respeito do crime de internet. A gente sabe que a internet ela veio para ajudar, ajuda muito, mas em muitos casos, infelizmente, pessoas são levadas a golpes na internet, principalmente as pessoas com um pouquinho mais de idade, né? Aposentados, pensionistas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, dar algumas dicas e chamar a sua atenção para que você fique atento a esses golpes. Junto conosco nessa noite, Dr. Alexander Ribeiro, ele que é advogado criminalista. Dr. Alexander, boa noite, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Billy, é uma alegria estar aqui com você e hoje a gente vai debater um assunto bastante importante e de muita profundidade. Crimes na internet, né? A internet ela veio com tudo para ajudar, né? Mas infelizmente tem pessoas, né, que agem de má fé. E é sobre isso que a gente gostaria de posicionar os nossos internautas que estão aí junto conosco no YouTube da Rede Século XXI, orientá-los, né, para que não caia nesses golpes. Doutor, queria te perguntar, quais são os principais tipos de golpes, né, digitais que afetam os idosos, por exemplo, atualmente? São muitos, né, Billy? São muitas as possibilidades que hoje se aplicam golpes através da internet, não só as pessoas de idade, as também de menos idade, né? Não tem classe, não tem idade, nem classe social, mas principalmente afeta muito os idosos, né? Principalmente no uso da tecnologia aí. Antes de mais nada, Billy, é importante a gente fazer um comentário a respeito disso. Imagine você. Você se lembra, Billy, onde você passou na semana passada? O restaurante que você foi, o cartão onde você passou, o pagamento do débito, do crédito, os sites que você visitou. Você lembra na hora ali e tal? Você não lembra tudo, né? Ah, o que eu olhei ali na internet na semana passada? Você não sabe. Então, todos esses rastros que nós deixamos no dia a dia se transformam em dados e que, coletados e organizados, eles se transformam em informações. E é exatamente nesse emaranhado é que encontra-se as brechas para que pessoas com mal intenção possa favorecer esse tipo de crime. Porque os nossos dados estão aí, Billy. No momento em que você vai na farmácia e dá o seu CPF para ter um desconto, no momento que você vai comprar na internet, que você coloca ali o seu CPF, seu nome, seu endereço. E tem até alguns dados que são dados sensíveis, né, que a legislação chama de dados sensíveis, que é tipo o sexo, né, a sua orientação sexual, né, e são dados sensíveis que muitas das vezes cria-se uma personalidade digital sobre a sua pessoa. E essas informações, elas estão aí em bancos de dados, né? Mas nesse caso, por exemplo, quais são os cuidados preventivos que os idosos, principalmente os idosos, né, que caem muito nesse golpe aí, devem ficar atento? Olha, o idoso, Billy, ele precisa ter a ajuda dos mais novos quando vai manusear a internet, quando vai comprar, quando vai fazer compras na internet. Precisa-se do mais novo, daquele que entende mais, né, para poder intermediar nessa compra. Porque muitos idosos não têm essa habilidade para poder estar fazendo essas compras. Justamente porque não sabe identificar um site que seja seguro ou menos seguro, né? Porque hoje existem muitos sites por aí que se criam, são perfis falsos, né? E que iludem exatamente essas pessoas com propagandas. E é aquilo que eu estava dizendo no início. Quando se cria esses dados, essas informações das pessoas, conforme os rastros que a gente vai deixando na internet, é como se uma inteligência artificial estivesse atuando ali. É o sistema. Antigamente a gente ouvia falar, mas o sistema caiu, o sistema voltou, né? O sistema, ele faz uma leitura da sua pessoa. Então, aquele sistema, ele sabe o que você gosta,
o que mais você vê, o que mais te atrai. Então, essas pessoas que estão aí por detrás para aplicar os golpes, através dessas informações, Vai no público-alvo. vai no público-alvo com o produto certo para atrair você com um preço, às vezes, duvidoso, né? De repente, um produto custa X no mercado e vem com um preço muito baixo. Aí já vem, então, já acende aquela luzinha vermelha, né? Doutor, e na questão da responsabilidade? Porque o que nós temos presenciado muito, que acontece principalmente com aposentado e pensionista, são fraudes de pessoas se passando por banco. Seja o banco, sem citar nome, banco A ou banco B, oferecendo um novo financiamento para essa pessoa, e essa pessoa vê ali uma maneira de ter uma renda a mais, enfim, tal, e acaba se pegando ali a senha da pessoa. Qual é a recomendação que é dada aos idosos, às pessoas de mais idade que têm menos flexibilidade com a internet? Eu vou dar um exemplo prático. Eu recebi no escritório uma senhora aposentada. Ela havia acabado de perder o marido para um câncer. E ela estava fragilizada. Na sua conta bancária tinha exatamente R$49 mil. É o que sobrou de todas as terapias, de tudo que ele passou, as despesas, enfim. Depois do acontecimento, 5 dias depois, uma pessoa entrou em contato com ela, se passando pela gerente de um determinado banco. Inclusive, é o nome da pessoa que ela trata quando vai ao banco. Né? Então, ela se apresentou. Aqui é a fulana, boa tarde, senhora, e falou o nome dela. Aqui é a fulana de tal, sou a gerente da sua conta, aqui do banco, tal. E eu vi que saiu da sua conta R$49 mil. E a senhora fez essa transferência? E ela disse, não. Então a gente precisa restituir esse valor. A senhora está com o aplicativo aí? Sim. Abriu o aplicativo, deu as instruções. Agora a senhora vai colocar esse código aí. Deu um código para ela, colocou e automaticamente aquele valor exato saiu da conta dela e foi para uma outra conta. Agora, Billy, imagina você, como é que essa pessoa sabia que ela tinha 49 mil, o nome da gerente dela, o banco, a agência, o número da conta, o valor, o nome da pessoa. Esse banco, como todos os bancos, eles têm os dados de cada cliente ali armazenado. Nesse caso, não foi vazada a informação, doutor? Então, olha que onde estamos? O banco de dados que tem a agência bancária, que está o seu nome, o meu nome, o nome dela e de muitos brasileiros, está ali armazenado e o banco tem responsabilidade sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, ela trouxe mais rigor à legislação, né? E delineou os direitos e as responsabilidades dessas pessoas. Além do mais, o banco também ele está sob a égide da lei do consumidor, do Código do Consumidor. Nesse caso, qual a responsabilidade no banco? O banco deve responder, sim, pela vazão desses dados, né? Pela vazão desses dados. Então, o idoso, ele tem que procurar, ou ele vai por conta própria, ou se ele não tem instrução, não sabe como funciona, alguém para instruí-lo, vai à delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência, e aí, então, procura um advogado para atuar nessa área, para devolução desse dinheiro com correção, responsabilizar o banco, inclusive até por danos morais, a depender de cada caso. Tanto o dano material que ela teve, com toda a correção e juros, e a depender do caso, o dano moral também. E nesse caso, é importante que mantenha-se a calma, né? Não continue falando com o golpista, né? Mas também não revele a ele que você descobriu, para manter ali um diálogo restrito, para que quando for à delegacia de polícia, como já aconteceu várias vezes, conforme eu já instruí, naquele momento, na sede da delegacia, o golpista ligou. E o delegado
ali pôde constatar ali realmente como prova, o elemento de prova, o golpe aplicado. Então, em resumo, a pessoa quando recebe um golpe, o primeiro passo que ela deve tomar qual é? Bom, ela sentiu que Foi lesada. foi lesado. Ela vai procurar a delegacia de polícia, né? Ou a instrução do seu advogado de confiança. Né? Tem famílias que têm seu advogado de confiança. Liga para o advogado, fala o que aconteceu, o advogado vai instruir dessa forma. E era a delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência, levar ali as provas, porque ficam alguns registros, né? Chamadas e tal, número de telefone, às vezes até por WhatsApp. Então ficam ali registros. Vou dar um outro exemplo, Billy. Isso aconteceu comigo, né? Um cliente me ligou e disse, olha, uma pessoa, um advogado entrou em contato comigo em seu nome. Inclusive eu vi no WhatsApp, tem sua foto. Mas é um tal de Dr. Vitor. Ele entrou em contato comigo e disse que eu ganhei uma causa aí de R$136 mil. Ele mandou toda a cópia do processo para eu acompanhar, mas e aí eu tinha que pagar para ele os honorários, né? Os honorários referente àquele dano que ele recebeu e tudo mais, né? Agora a pergunta é a seguinte, Billy. É um processo de segredo de justiça. Como é que alguém entra no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, baixa um processo, com todo o protocolo que existe? O processo era verdadeiro. Processo meu mesmo, Tá. em favor desse cliente. Certo. E esse golpista, se passando por um advogado, disse para esse cliente, olha, então, você ganhou o processo, então agora você tem que pagar meus honorários, né? Os honorários referentes à indenização. Quanto que é? É R$8 mil. Ah, tudo bem, eu vou ter que levantar o dinheiro e tudo mais. Essa pessoa depois veio e entrou em contato comigo. E eu disse, isso é golpe, cuidado. Mas o cerne da questão aqui é o seguinte, aí depois ele entrou em contato com vários clientes, todos os meus clientes. E aí no segundo eu já comecei, aí eu entrei em contato com todos os clientes informando que havia uma pessoa se passando por mim e tal, pelo escritório, e aplicando o golpe. E vários deles fizeram boletim de ocorrência, inclusive eu fiz um boletim de ocorrência para informar, né? Mas, Billy, como é que essa pessoa obteve essa informação, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem também um campo de dados que tem que ser protegido, que não pode ser vazado? No Brasil, doutor, tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Em São Paulo tem uma. Em São Paulo, né? Isso. Pegando o seu caso como um exemplo, tá? Eles vão adiante, nesse caso, para descobrir quem é a pessoa, através do PI, da máquina da pessoa, enfim, para vir prendê-la futuramente? Sim, essa delegacia em São Paulo, ela é especializada em crime cibernético. Nem todos os municípios, vamos falar de São Paulo, né? Nem todos os municípios aqui de São Paulo têm essa delegacia, têm esse serviço especializado. E é muito bom chamar a atenção do pessoal em casa o seguinte, há uma escassez de profissional que atua nessa área, tanto advogados quanto a própria polícia. Então, não existe uma estrutura ainda, que vamos dizer que está consolidada, para uma investigação. Então, por exemplo, eu estou aqui em Campinas, vai fazer um boletim de ocorrência, crime cibernético. Esse processo é encaminhado para essa delegacia em São Paulo para fazer a averiguação. E, às vezes, alguns pedidos são feitos dessa delegacia a outra para que algumas diligências vão sendo desenvolvidas, né? Vão acontecendo essas diligências até eles chegarem a um denominador comum, ao criminoso, né? E muitas das vezes funciona. Nós temos uma polícia especializada, mas infelizmente ela não alcança toda a nossa região paulista, né? Infelizmente. Existe alguma lei específica que protege os idosos contra esse tipo de crime? Tem o Estatuto do Idoso, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a lei, o Código de Defesa do Consumidor,
O próprio Código Penal, o Código Civil, o Processo Civil, tem todo um amparo legislativo, né? Por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele fala que a família, o Estado, os órgãos públicos, as autoridades são responsáveis, esse é o artigo 71, são responsáveis pela vida do idoso, pela saúde do idoso, pela segurança do idoso, pela proteção do idoso. Então, é uma responsabilidade de todos nós, né? Então, a família é responsável, né? O Estado é responsável, as autoridades são responsáveis. O idoso, ele tem alguns caminhos, né? Ou auxiliado por alguém mais instruído, ou por ele mesmo, né? Não é porque é idoso e já subentende que não tem instrução, não é nada disso, né? Mas às vezes o idoso não tem a instrução. Ou tem instrução, mas não tem a instrução como fazer nesse caso. Ele vai à delegacia, é claro, é um grande passo, procurar o seu advogado de confiança. Tem o Disque 100, que é da denúncia. O Ministério Público da cidade também pode auxiliar, só ele entrar. Qual é o papel do PROCON nesse caso? Está relacionado à questão de consumidor, né? Ele vai procurar a empresa que deveria estar guardando esses dados e, de alguma forma, deixou vazar esses dados, né? De alguma maneira. O cartão de crédito, há muito idoso, Billy. Inclusive, as pessoas aposentadas sofrem muito com isso. Esses dias atrás, fui procurado por um idoso. Ele disse, olha, eu recebo isso aqui por mês da minha aposentadoria. Só que tem tantos empréstimos no banco, hoje eu recebo R$136. Mas eu não fiz esses empréstimos. Olha onde acontecem esses golpes, né? E o banco é responsável por isso. Não adianta o banco dizer que, não, e tudo mais. Vai ter que ser responsável por esses golpes também. Porque há pessoas que usam os dados desses idosos, ligações, né? Meu pai, por exemplo, é um idoso, recebe ligação direta. Senhor Benedito, o senhor quer fazer temos aqui uma proposta, um empréstimo aqui de 20 mil, 30 mil, taxa baixa, não sei o quê e tudo mais. Então, eles vêm de forma, né, às vezes, de uma maneira assim, sutil, vamos dizer assim, e leva o idoso ao engano. Outra coisa, o idoso, ele está num estado de vulnerabilidade tão grande e, às vezes, o próprio familiar dele aplica o golpe. Por exemplo, como proceder nesse caso? A gente sabe que cada vez mais a internet ela vem avançando. Hoje temos aí a inteligência artificial. A inteligência artificial, sendo bem usada, amém. Não sendo, é um problema em tanto. No caso, a pessoa grava a voz da pessoa e se passa por aquela pessoa, porque qualquer aplicativo de banco ele pede a sua resposta via voz. Então, se tem a voz da pessoa, e se contestar, como é que fica na questão criminal? Como é que você prova que foi o cliente ou foi o cliente que quis fazer aquele empréstimo? É uma pergunta complexa, porque aí a gente entra no campo das provas. E quando a gente entra no campo das provas no direito penal, tem uma complexidade, né? E todas as ferramentas que forem possíveis a se utilizar para provar é imprescindível, né? É imprescindível. A máquina tem o ID. Inclusive, quando é feito o cruzamento, por exemplo, o Facebook, Instagram, a Meta, né? Como existem muitos processos nesse sentido, quando o Facebook ele responde o processo, ele dá o ID e a localização em números. Então, você tem que ver se a máquina realmente é a sua, se a localização corresponde ao ponto em que você estava, né? Vou dar um outro exemplo prático. Eu tive um cliente que estava sendo incriminado por uma situação e que ele foi, vamos dizer assim, né? Estava sendo incriminado por uma situação e foi acusado aí de ter feito um determinado movimento na internet que prejudicou essa terceira pessoa.
Só que não tinha provas conclusivas que era ele. Quando o Facebook mandou a localidade, por exemplo, essa pessoa mora em Campinas e a localidade é em Americana, num determinado horário que ele estava trabalhando. Tinha como ser. Então, essa expertise precisa ter autoridade, tanto o policial quanto o advogado e o juiz, que também precisa entender essa possibilidade de prova. Né? Então, o advogado ele trabalha para mostrar para a justiça esse elemento de prova, como ela é importante no processo penal. Então, esse cruzamento, ele é importante. E o advogado que vai atuar no caso, ele precisa ter essa expertise, né? De entender que aqueles números nada mais é que são identificações. No caso, estamos chegando no final do ano, estamos aqui em dezembro, né? Está chegando Natal, Ano Novo. É um momento propício muito de vendas, né? E de compras, né? E normalmente as pessoas são tendenciosas a comprar algo mais barato, tal. A rede social, citamos algumas aqui, dentre elas o Facebook, por exemplo. Alguém se passa por alguém que está vendendo aparelhos disso, daquilo, bem abaixo do mercado, no valor excepcional. A pessoa é induzida a querer comprar, acha que está tendo uma vantagem naquilo. E a pessoa pede um depósito antecipado para que não perca aquela venda. Ah, comprou na rede e tal, isso, aquilo, coisa e tal. Depois ela acaba descobrindo que aquilo ali era uma fraude, era um golpe. Quem passa a ser penalizado por isso, no caso, perante a justiça? Billy, vou contar outro caso para responder essa pergunta. Uma senhora, ela seguia muito um determinado cantor de música popular, certo? E, como eu disse no começo, nós deixamos rastros na internet. E isso demonstra o seu perfil, os seus gostos e tudo mais. E ela acompanhava ali. Um dia ela recebe uma mensagem ali no privado, ali, né? Ali no Instagram, dessa pessoa que seria o cantor. E aí ela ficou Lisonjeada. Feliz da vida. E foi bate-papo, foi desenrolando, desenvolvendo e acabou em transferências bancárias. Porque ela acabou transferindo 8 mil, 5 mil, 10 mil e tal. Em troca do quê? Que ele dizia, olha, tem um presente aí que vai chegar para você, mas tá parado na alfândega, tá parado e tal, então precisa desbloquear isso, então precisa depositar esse dinheiro. Chegou um certo ponto que depois de 3 depósitos, transferências dessas aí, ela passou a desconfiar. E aí, então, que ela passou a desconfiar e tratá-lo de maneira diferente, ele também começou a mudar o discurso. E aí ela se viu envolvida num golpe. Isso a gente vê direto na televisão, aí, em todos os jornais, né? E aí, então, ingressamos com uma ação utilizando os CPFs das pessoas que se manifestavam ali, com CPF e tal, pessoas que foram usadas com o número do seu CPF, né, para se identificar ali nas conversas, contratos, para demonstrar que tinha e tudo mais. Só que, na hora de fazer o processo, de montar o processo, para fazer a citação dessas pessoas, a justiça chegar a essas pessoas, é muito complicado, Billy. Por isso, nós precisamos de uma delegacia investigativa mais técnica, né? Uma mão de obra mais técnica, para poder ajudar e auxiliar nesses tipos de crime, para chegar no criminoso. E muitas das vezes não chega no criminoso exatamente. E orientar, né, essas pessoas. Até porque você que está nos assistindo nesse momento, quero aproveitar e mandar um forte abraço. Obrigado pela audiência aqui no Entenda a Notícia. Todas as segundas-feiras às 7 da noite aqui junto conosco no YouTube da Rede Século XXI. Você que ainda não curtiu, dá sua curtidinha lá, compartilhe. É uma maneira de você orientar outras pessoas também para que não caia nesse golpe, né, da internet, que infelizmente que é o que está tendo muito no Brasil. Doutor, como que os familiares eles podem ajudar a educar e proteger, né, os idosos no uso da tecnologia? De que maneira? É como foi dito, né? A responsabilidade também é da família. E muito mais da família, não é, Billy? A família precisa estar acompanhando tudo que ele faz na internet.
Meu pai é idoso, ele tem 75 anos, ele tem um aparelho de celular, ele gosta de ver os vídeos dele do YouTube, né? E sempre chegam mensagens duvidosas para ele, de banco, né? E tudo mais. Mas o meu pai, a gente sempre está conversando, e ele é muito esperto também, né? E todas as coisas que acontecem, ele acaba entrando em contato comigo. Então, isso fica mais fácil. O diálogo, estar próximo, ver o idoso isolado, quieto, com o celular na mão, muito tempo. É bom dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo, ver o que ele tem visto, onde ele tem navegado, nos sites, as coisas que ele tem olhado. É muito importante isso daí, porque parece que é interessante, né, Billy? Você está aqui conversando, de repente a gente fala muito de copo. Copo. Parece que a tecnologia escuta você. Parece que depois você vai abrir um e-mail, alguma coisa, parece lá propaganda de copo, não sei o quê, copo e tal. Parece que é uma coisa mágica, né? Na verdade, dá a impressão que a gente está sendo vigiado o tempo todo, né? Por exemplo, essa programação está sendo transmitida pelo YouTube, né? Então, milhares de pessoas vão ver essa programação, né? Então, a tecnologia, as pessoas que vão assistir, que vão se interessar por esse tema, né, que vão interagir com esse tema, a tecnologia, o sistema, ela busca essas pessoas. Por isso que é muito importante... Ela busca, Billy, olha que interessante, ela busca essas pessoas que têm interesse por esse assunto. E o próprio sistema faz isso. Por exemplo, hoje não é o gerente do banco que faz assim, toma aqui, tá, o empréstimo. Não, vou te negar o empréstimo. Não, é o sistema. Ele joga o sistema lá, o sistema ele vai buscando todos os dados seus, da vida toda sua, que você comprou de pagar, se pagou atrasado, se pagou no dia, se não pagou, e aí ele te dá aqui dá para emprestar tanto como uma taxa de juro tanto. Aliás, para você que está nos assistindo nesse momento, que banco algum no Brasil entra em contato com você pedindo a sua senha. Não existe isso. Não existe. Fique atento. Então, tem algumas dicas, né, doutor, que a gente pode aqui orientar os nossos telespectadores, principalmente os nossos anciãos, as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, né, que não têm essa flexibilidade com a internet, que fique atento a alguns gatilhos. Quando chegar algo no seu celular, clique aqui que você acaba de ganhar isso, aquilo. Não faça isso, que é uma maneira deles adentrarem dentro do computador ou celular da pessoa, né? E eles mandam mensagem via WhatsApp. E-mail. Né? Para clicar, para entrar, e-mails. Tem um crédito aprovado para você, aí você entra. Aí tem que colocar o CPF. Aí começa a brincadeira, porque aí começa a colocar CPF, daqui a pouco você começa a colocar o número do cartão de crédito, aquele códigozinho de 3 números. Imagina, aquele código de 3 números do seu cartão, mais o número do cartão, se cair isso na mão de qualquer pessoa, ele acaba com o seu crédito. Doutor, uma curiosidade que muitas pessoas, possivelmente nesse momento, qualquer parte do Brasil deve estar se perguntando o seguinte: caí num golpe porque eu tive que fazer um depósito antecipado, tal, e agora perdi esse dinheiro? Vamos partir do início da pergunta, é o seguinte: você fez um depósito, então caiu na conta de alguém. Com essa conta que foi feito esse depósito, através de um advogado criminalista como o doutor, por exemplo, não se chega até a pessoa que fez essa fraude para que possa se recuperar e ser preso futuramente? É o caso dessa senhora que eu contei o caso, que o processo ainda está se desenvolvendo, né? Existe uma pessoa do outro lado que recebeu esse dinheiro e ele sacou, inclusive, no outro banco, numa conta específica. Então, o banco, ela é cliente de um banco X. A gerente se passou, a pessoa do outro lado se passou por gerente dessa cliente daquele banco, correto? Quando ela digitou aquele código que a gente acabou de dizer, aquele dinheiro, os 49 mil, saiu daqui e foi efetivamente para a conta do fulano de tal, lá naquele outro banco. Então foi feita essa transferência. É uma movimentação. Aquele outro banco, há muitos que colocam esse banco no polo passivo da ação. Há outros que não. Porque, tecnicamente, esse banco não teria culpa de receber um valor. Mas esse banco, que teria a responsabilidade
de guardar os dados dela e dessa pessoa e que foi vazado, esse banco responde. Mesmo que não encontre esse que se beneficiou do dinheiro, porque depois que for a ver, só tinha R$ 50 dos 49 mil. É o único dinheiro que voltou. Mesmo que não encontre essa pessoa, esse banco aqui tem que se responsabilizar. Ele tem que devolver o dinheiro. Entende-se que a responsabilidade é dele. Se encontrar essa pessoa, através de uma investigação, encontrar essa pessoa, ela é responsável. Quando o senhor fala em encontrar a pessoa, está falando em encontrar a conta bancária ou a pessoa física? Encontrar a pessoa, exatamente ela. Porque essa pessoa precisa ser intimada do processo para responder o processo. Mas a partir do momento que ela tem uma conta bancária, ela já não está especificada como uma pessoa? Ah, exatamente. Só que essa pessoa você vai encontrá-la onde? Qual a residência, Né? que localidade? Então, de repente, eu não moro mais naquela residência onde eu informei aquela conta. Né? De repente, seria um laranja. Tá. Né? De repente, seria um laranja. Então, o banco da qual saiu a conta, que tinha que guardar os dados, ele é responsável em devolver esse dinheiro, ressarcir o dano. E é lógico, encontrando o golpista, claro, além de responder civilmente, ele também vai responder criminalmente. São dois processos distintos. No caso do boletim de ocorrência, a pessoa tem que estar pessoalmente ir à delegacia ou ela pode fazer via... Pode fazer via internet. Mas eu, sinceramente, eu aconselho sempre ir à delegacia. Né? Tá. Conversar com a autoridade policial e o pessoal, explicar o caso. Aí tem as provas, tem um celular ali, eles podem ajudar a extrair aquelas provas para colocar ali no boletim de ocorrência, para alimentar o inquérito policial, a investigação. Sempre mais fácil, né? A não ser que a pessoa que vai manipular esse tipo de sistema sabe como extrair os documentos, juntar documentos e fazer tudo ali bonitinho pela internet. Mas eu aconselho sempre ir à delegacia, sempre melhor. No caso, o senhor lida, né, dia a dia com esse tipo de problema, de crimes cibernéticos, da internet e tal, qual é a probabilidade da pessoa ser ressarcida, ou seja, ela receber de volta aquilo que foi roubado dela via internet? Olha, qual o percentual disso? Quando se trata do banco, provado a fraude, o banco tem que ressarcir. A probabilidade é muito grande. O banco é responsável por isso. Tá? Porque o banco ele tem que guardar, ele tem que se assegurar que esses dados não podem ser vazados. Né? Uma vez vazados... Que é o caso, por exemplo, do empréstimo de um aposentado. Ah, mas eu não fiz esse empréstimo. Ah, mas seu nome está aqui, está sendo debitado, tal, tal, tal. Quer dizer, existem várias situações. Nesse caso, o presencial sempre é necessário do aposentado no banco, né? Sim. O idoso vai com alguém da família, ou com um advogado, ou com alguém, um amigo, né, instruído, conversa com o gerente, fala, olha, minha situação é essa, eu recebo uma aposentadoria assim, e olha, como que está a minha conta hoje. E é interessante porque, assim, tudo que vai se fazer com relação a isso é pego um histórico de gasto dessa pessoa. É feito também um comparativo. No próprio processo, quando vai instruir o processo, a gente tem que demonstrar que não é de costume daquela pessoa estar comprando aquelas coisas ali. Né? Correto. Eu tive amigos que utilizaram seu cartão de crédito para comprar produtos em sex shop, por exemplo. Um exemplo, vamos falar assim, mais agressivo. O senhor deu um exemplo de uma pessoa que tantos empréstimos foi feito no nome dela, ela não fez e ela estava recebendo só 100 e pouco por mês. Mas não existe um limite federativo que só pode até tantos por cento ser feito em empréstimo? Boa pergunta, Bila, exatamente. Existe aí uma jurisprudência com relação a ser 35% ali do rendimento, né? Isso é bem estabelecido. Há uma jurisprudência. Os tribunais entendem dessa forma. E é por isso que eu digo,
vai fazer um rastreamento do histórico de gasto. Como que o Billy Rouvaron se comporta como consumidor, né? Como eu, Alexander, se comporta como consumidor. E aí vai se perceber nesse histórico que não é do perfil dele comprar esse tipo de produto e com tanta frequência. Não é do perfil dele fazer esse tipo de empréstimo. Como foi feito esse empréstimo? Houve um contrato? Quem assinou esse contrato? Como foi feita a assinatura desse contrato? O banco tem que provar isso. Ele tem que demonstrar esse tipo de situação. Como eu estava falando desse amigo, que pegaram o cartão dele, clonaram e usaram esse cartão para comprar produtos de sex shop. Ele nunca comprou esse tipo de produto. Não é do perfil dele. E foram gastos assim, 1.500, 2, tá? Ele entrou em contato rapidamente, bloqueou, entrou em contato com a operadora, porque precisa entrar em contato com a operadora do cartão, informar o problema, fazer o boletim de ocorrência. Muitas das vezes a operadora manda você enviar esse boletim de ocorrência por e-mail, alguma coisa e tal, para ver esse bloqueio, para estancar. Então, aí a pergunta, o cartão está no meu bolso, como é que essa pessoa tem acesso ao meu código? Como é que essa pessoa chega num site, por exemplo, e sabe a data de vencimento do meu cartão de crédito, ele sabe do número do código, os 3 numerozinhos, né, que estão ali no cartão, sabe o número do meu cartão. Como é que esse golpista conhece isso? Então, essa operadora do cartão de crédito, que detém os meus dados, ela é responsável por esse vazamento. Pelas informações. Claro, porque eles são responsáveis em guardar essas informações. E falando em pagamento, para você que nos assiste nesse momento, você, meu amigo, você que é idoso, você que é idosa, né? Principalmente nas compras, final de ano, nunca dê o cartão na mão de alguém, nunca passe a senha para alguém, né, doutor? Pois é. E sempre o manuseio tem que ser feito na sua frente, porque teve outros casos também de pessoas pegar o cartão e clonar o cartão automaticamente, né, doutor? Tem muito tipo de golpe no mercado, né? Esse tipo de prática tem se aprimorado muito. E tudo isso no campo da internet. Né? É onde a gente não vê, não enxerga. Nesse exato momento que está acontecendo com a nossa conta bancária, com os nossos dados, como está sendo tratados os nossos dados por essas empresas. Então, é muito importante estar vigiando sempre. Procurar um técnico para bloquear certas publicidades que chegam, né? Naqueles campos de configurações, anúncios, tanto do Facebook, Instagram e ali, para que evite-se tanto enxurradas de publicidade, que é onde que atrai as pessoas, né? É onde atrai as pessoas mais, e aí nesse meio tem os oportunistas. E como é que fica a questão daqueles bancos que vira e mexe, já sabe que o aposentado tem a sua continha, que recebe no final do mês no banco A. Mas daí vem o banco B, eu estou te oferecendo cartão com essas vantagens. Banco C com essas vantagens. Como proceder? Olha, aí nós estamos entramos numa questão de oportunidades que devem ser avaliadas, né? É lógico, eu sempre digo, procure um banco físico, né? Principalmente para fazer portabilidade. Eu não quero receber minha aposentadoria aqui, eu quero receber agora neste banco Y. Né? Por quê? Porque esse banco Y me ofereceu alguma vantagem, alguma coisa. Mas eu sempre aconselho que faça isso em bancos físicos, onde você vai, pega a senha, senta, fala com a pessoa. Né? Porque esses bancos digitais hoje é um pouco complicado. Eu recebi uma oferta para abrir no aplicativo um determinado banco. E eu abri. Né? Eu abri, estava lá funcionando, criei um Pix e eu esqueci que esse Pix que eu criei é o mesmo do meu banco que eu uso, que eu utilizo. E um dia um cliente foi fazer um pagamento e via Pix e caiu neste banco. Aí tem lá a opção, banco A, banco B, e ele jogou nesse banco. E ele mandou para mim o comprovante, tudo, e eu olhei e caiu naquele banco. E aí eu fui lá, consegui resgatar aquele dinheiro. Passado um tempo, eu não consigo abrir mais o aplicativo desse banco.
Ele dá erro, você não consegue falar com ninguém, não tem um telefone, não tem um e-mail, não tem nada. Imagine se esse dinheiro ainda estava ali, eu perderia. Com certeza. E eu não ia falar com ninguém. Ia conseguir falar com ninguém para resgatar esse dinheiro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. As pessoas idosas procurem o jeito mais tradicional da coisa. Muito bem. Olhar no olho, falar, pegar na mão, assim, né? Ter certeza, né? É. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de a gente finalizar, a gente tem alguns minutos ainda. Eu gostaria que, olhando para a câmera ali, né, o senhor desse uma orientação aos nossos aposentados, aos nossos pensionistas, as pessoas que são mais frágeis com a internet, né? Quais são as orientações principais que o senhor poderia passar nesse momento para eles? E se por algum motivo caiu num golpe, de imediato o que deve fazer? Fique à vontade. É muito importante que você não fale com estranhos, né? Não dê nenhuma senha, nenhum código, nenhuma informação pessoal sua, de cartão de crédito, cartão de débito, nada. Se chegar alguma informação para você no WhatsApp, de contatos que você não tem registrado no seu WhatsApp, não abra, não clique em qualquer sugestão que ali lhe apareça. Você pode estar incorrendo em um golpe. Mas caso você vacile com essa situação, procure um profissional, procure alguém da família que sempre está te auxiliando, vá a uma delegacia de polícia, converse com a autoridade policial, converse com o seu advogado, aquele que você confia, para que ele te instrua naquilo que você precisa fazer para ter a possibilidade de ter o seu dinheiro de volta. Fique sempre atento. A forma mais tradicional e conservadora ainda é melhor. Muito bem, o Entenda a Notícia dessa noite está chegando ao final. Hoje falamos de um tema muito importante, que é o golpe da internet, né? Natal chegando, final de ano, tem que ficar muito atento. Quero aqui agradecer a presença do Dr. Alexandre Ribeiro, ele que é especialista, criminalista. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Billy, agradeço toda a emissora, essa oportunidade, e agradeço você que está aí na sua casa, nos assistindo. Forte abraço a todos e até o próximo programa.